Olá, queridos e queridas. Que bom novamente podermos nos reencontrar para esse nosso momento e tempo de reflexão. Que a palavra de Deus neste dia novamente possa alimentar em nós a fé, a esperança e o amor para vivenciarmos a nossa caminhada de vida e de fé. Queremos refletir neste dia sobre o tema o que ou quem nos espera no final do caminho. Para muitas e por muitas pessoas, a nossa existência e vida nesse planeta é comparada a uma viagem, uma caminhada ou ainda uma corrida. Creio que ninguém, quando se propõe a colocar-se em movimento para uma viagem, caminhada ou até mesmo uma corrida, não pare, pense primeiro no destino ou o objetivo desse exercício de movimento e atitude. Pelo contrário, todos, ou creio que quase todos, sentamos, planejamos, programamos um roteiro e nos programamos também para os gastos, ou diríamos então investimentos, para este período, esta caminhada, esta viagem e assim por diante. Contudo, mesmo com toda a programação e preparo, mesmo assim, na prática, podemos perceber que muitas coisas e detalhes acabam acontecendo de forma diferente do que nós programamos. No caminho da vida não é muito diferente. Quantas coisas eu e você já programamos, pensamos, organizamos, sonhamos e que já saíram do programado, do nosso roteiro, dos nossos planos? Se puxarmos na memória, desde criança, muitos dos nossos sonhos, planos, anseios e desejos brotaram, e entre estes tantos que brotaram, que vieram, um bocado com certeza eu e você já realizamos. Outros tantos não. Ou ainda outros tantos, quem sabe, nunca vão se realizar ou vão se concretizar. Mas, assim como numa viagem, caminhada, corrida, tem o momento do fim, da chegada, também na nossa existência de vida aqui neste mundo, ou como eu já usei em outros momentos a frase, aqui neste lado do céu, esta nossa caminhada chegará ao seu final. O que ou quem nos espera no final do caminho? Ou quem sabe deveríamos aprofundar perguntando: o que há no final do caminho? Ou ainda, cremos que há algo neste final? Muitas pessoas afirmam e assim colocam-se a viver no seu dia a dia na perspectiva de que tudo termina no final do caminho. Por isso, esporadicamente, ouvimos a frase: morreu, tudo acabou, tudo terminou. Qual é o teu olhar, a tua perspectiva nesta direção? O apóstolo Paulo, olhando e refletindo a este respeito, diz: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Quando leio esta palavra do apóstolo Paulo, de fato entendo de que se tudo termina no final, é então uma situação deprimente, desesperançosa e, por que não dizer, desesperadora. Seria o mesmo que nadar, nadar, nadar e morrer afogado na praia. Mas o que tem de diferente disto então para o final, se não é o fim? Quero partilhar conosco uma pequena história verídica que nos ajudará a encontrar a resposta. Kyla Montgomery era uma corredora constante. Magra e determinada, ela era uma das corredoras de longa distância mais rápidas do país.
Olhos experientes tão logo perceberiam os seus passos grandes no final das corridas. Seu desempenho na equipe do ensino médio na Carolina do Norte chamou a atenção de muitos treinadores, concorrentes e também de faculdades de diferentes lugares. A cada competição que Kayla participava, ela estabelecia novos recordes, ganhava títulos estaduais, competia em corridas nacionais e, consequentemente, recebeu uma bolsa de estudos para a Universidade de Nashville, no Tennessee. Para quem a via correndo, não conhecendo sua história, jamais poderia imaginar o que estava como pano de fundo. Mas, quando tomava conhecimento, com toda certeza ficava impressionado. Kayla corria sem sentir as suas pernas. Sim, ela havia recebido um diagnóstico de esclerose múltipla aos 15 anos de idade. A doença, que é autoimune, atacava a bainha da mielina dos nervos, afetando então o seu cérebro e a sua coluna. A sensibilidade ao calor era um dos muitos sintomas da sua esclerose. Então, quando Kayla se aquecia demais nos treinamentos e nas corridas, os sintomas apareciam de forma assustadora, deixando-a sem sensação no quadril ou do quadril para baixo. Mesmo assim, ela só queria correr. Ela dizia ao seu treinador: "Eu quero correr e quero correr mais rápido." E era o que ela fazia, chegando a ocupar, em determinado momento, a 21ª posição no seu país. Contudo, sempre que se colocava em movimento, perdia a sensação nas pernas após a marca da primeira milha, passando a confiar somente no impulso, como que se ligasse o piloto automático para continuar correndo. Assim, correr era fácil, mas parar, essa era outra história. Ela passava pela linha de chegada sem poder desacelerar. Para conseguir isso, dependia totalmente de uma única pessoa, o seu treinador. Ele era uma presença constante nas corridas, gritando, encorajando-a para que ela corresse e se esforçasse, mas sua maior contribuição era pegá-la, e para isso ele a esperava de braços abertos na linha de chegada. Sem conseguir desacelerar, ela corria diretamente para os seus braços. E mesmo que o choque fosse considerável, ele não saía do lugar, dando a Kayla a segurança que tanto necessitava. Quando finalmente conseguia parar o avanço dela, ele a tomava em seus braços, carregando-a para fora da pista de corrida. A cena era ao mesmo tempo impressionante, mas também chocante, pois ouviam-se os gritos sem parar de Kayla: "Minhas pernas! Minhas pernas! Onde foram parar as minhas pernas? Por favor, me ajude! Me ajude!" O treinador não se cansava de repetir: "Está tudo bem, Kayla. Eu peguei você. Eu peguei você." Ele a carregava até um lugar seguro e lhe dava água e gelo, e assim, aos poucos, a temperatura do seu corpo caía e a sensação das suas pernas voltava a aparecer. Eles tinham simplesmente um acordo firmado. Ela corria, ele pegava. Pois se ele não estivesse presente para pegá-la, para segurá-la em seus braços, ela acabaria se chocando contra um obstáculo ou os obstáculos mais próximos no final da corrida. Contudo, isto nunca aconteceu, pois ele sempre estava presente e a aguardava de braços abertos. Queridos e queridas, assim como Kayla, eu e você também fomos criados por Deus para sonhar, trabalhar, passear, correr, viver. E a exemplo de Kayla, também nossa expressão é dizer: quero correr, quero sonhar, quero viver.
Que bom, amados e amadas, quando encontramos pessoas que, mesmo cercados por dificuldades, limitações, problemas, que literalmente querem nos levar a parar de sonhar, a parar de correr e de viver. Estas pessoas encontram alegria e ânimo para tal. Até mesmo em meio a uma pandemia do qual nós estamos vivenciando, nós podemos e encontramos pessoas alegres, animadas para viver a cada novo dia. E é claro que isto é ação de Deus em nossas vidas, pois não raro vamos encontrar pessoas dizendo e afirmando de que não sabem de onde veio ou tiraram forças para continuar na caminhada da vida. Diante das dificuldades, mas impulsionadas por uma força sobrenatural, continuaram um passo de cada vez, um passo após o outro. Para nós que cremos no agir, presença e poder de Deus em nossas vidas, sabemos do que se trata. Contudo, mesmo sabedores de tudo isto, também entre os cristãos, não raro encontramos a dificuldade de entender, mas também de confiar neste Deus, quando o término da vida chega, ou seja, no final da corrida, o que é expressado muitas vezes por um forte sentimento de medo e de morte. Então, novamente vem a pergunta: o que ou quem nos espera no final do caminho? Justamente para dentro desse contexto de perguntas, dúvidas, de incertezas e medos, que muitas pessoas buscam por respostas racionalistas, inclusive consultando e fazendo uso de práticas condenadas por Deus em sua palavra, ou seja, a busca pelo diálogo com os mortos, para quererem entender o que vem após o término do caminho, da corrida, da vida aqui nesse mundo. Além de não ser uma prática cristã, mas bem pelo contrário, anticristã, este movimento, ao invés de levar as pessoas à presença daquele que é Senhor sobre a vida e também para além da morte, leva-as para longe deste, inclusive separando-as deste Deus para toda e por toda a eternidade. Alguém um dia partilhou comigo uma fala que resume bem quando o ser humano chega no final da corrida, da vida aqui, e que eu também passei a adotar para a minha perspectiva de vida e de fé. Essa pessoa disse que passar pela morte é simplesmente um passo de confiança e de fé. É como estar diante de um precipício, no qual não se vê o fundo por causa de uma densa neblina que cobre todo o vale. E assim mesmo, somos convidados e convidadas a dar este passo rumo ao precipício, na certeza de que a mão do Senhor, o Deus Criador, o Salvador e Consolador, está abaixo da neblina para nos pegar, segurar e amparar. Quando penso na finitude da vida aqui, ou no final da nossa viagem, caminhada ou corrida, da qual não sabemos quando será, e nem como vai ser, também eu sou levado a perguntar: o que ou quem nos espera no final do caminho? O escritor e teólogo Max Lucado, em um de seus livros, escreve sobre este conteúdo e ele nos remete à finitude do ministério e vida terrena de Jesus. E ele lembra de que é exatamente na crucificação, na morte de Jesus, que acontece o maior milagre que o ser humano já poderia tomar conhecimento e experimentar. No Calvário, Jesus faz um anúncio que muda toda a trajetória e perspectiva humana. Quando Jesus bradou em alta voz: Tetelestai, está consumado, Jesus anunciou para todas as pessoas de que as coisas não terminam no final, mas que a morte, o término da nossa existência aqui neste mundo, não é o fim e não tem a última palavra.
A palavra tetelestai pertencia ao âmbito dos negócios, ao âmbito econômico, e quando uma dívida pendente era quitada, saldada, então acontecia ou era anunciada tetelestai, ou seja, totalmente pago. Quando Jesus anuncia está consumado, Ele está anunciando de que a dívida, o afastamento deixado pelo pecado, é totalmente pago por Ele. E a morte que afastaria para sempre o ser humano da comunhão plena com o seu Senhor e Criador, é substituída pela comunhão e pela vida. A obra vicária de Cristo Jesus na cruz satisfaz toda e qualquer exigência para ter acesso à eternidade. Quando Jesus anuncia tetelestai, está consumado, a redenção, perdão, salvação está finalizada e está à disposição e ao acesso de todas as pessoas no mundo. Com isso e isto, nem a morte, nem mesmo o final da viagem, da caminhada ou da corrida podem anular o que já está consumado. Pelo contrário, é o que faz a diferença exatamente no final da corrida. O que ou quem nos espera no final do caminho? A exemplo de Kayla, que só conseguia êxito nas suas corridas porque seu treinador a aguardava de braços abertos na linha de chegada, também eu e você só encontraremos respostas, assim como paz e tranquilidade ao nosso coração, mesmo em meio a todas as dificuldades e situações que encontramos pelo caminho da vida, se nós confiarmos que nosso treinador, Senhor e Salvador, nos aguarda de braços abertos, mesmo quando chegarmos diante do precipício. Aliás, foi de braços abertos que Ele anunciou tetelestai, está consumado. Amados e amadas, em algum momento, nossa viagem, nossa corrida ou nossa caminhada chegará ao fim. Não sabemos quando, onde e nem como será. Simplesmente sabemos que será. E este momento será como dar um passo em direção ao precipício nebuloso. Mas podemos dar esse passo na confiança que aquele que diz está consumado nos aguarda de braços abertos. O que ou quem nos espera no final do caminho? Com toda certeza não é o fim, mas o início da vida eterna, conquistada e presenteada a nós pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor nosso Deus alimente diariamente em nós, em mim, em ti e em todas as pessoas, esta fé e certeza deste anúncio de Jesus por todos e todas nós. Que Deus assim nos abençoe e guarde e alimente em nós a fé, a esperança e o amor a partir da sua palavra e nos dê esta certeza do seu cuidado e do seu amparo a cada novo dia. Um forte abraço a todos e todas vocês e nos encontramos presencial ou virtualmente na nossa caminhada de comunidade, de vida e de fé.